O Lando Norris venceu a corrida Max Verstappen e colocou a mão na taça. E eu não cometi nenhum erro ao falar corrida Max Verstappen. A gente poderia mudar o nome do GP para Grande Prêmio do Max Verstappen, que ocasionalmente acaba sendo aqui no Brasil e em São Paulo. O que esse cara fez na pista hoje foi algo que deixou todo o autódromo, até do torcedor mais fiel da McLaren ao maior hater do Verstappen, torcendo um pouquinho por ele, porque o que ele estava fazendo nessa pista, só não digo que foi fazer chover, porque não choveu, a corrida foi toda no seco. E você percebe que um piloto fez uma corrida espetacular. Eu vou só posicionar minha câmera um pouquinho mais alta aqui enquanto estou gravando para vocês. Quando os outros dois pilotos que chegaram na frente dele fizeram as melhores corridas do calendário, respectivamente, no caso do Antonelli e no caso do Lando, fez uma corrida respeitável, não saiu da frente em momento algum, conseguiu se segurar. O Max ainda conseguiu ficar em primeiro em determinados momentos, mas todo mundo sabia que naquele caso era um elefante em cima da árvore, só que nesse caso todo mundo sabia como ele subiu e que uma hora ele iria descer. E com a estratégia boa, o Max conseguiu não só ultrapassar todo mundo, como mostrar que se ele tivesse um carro minimamente equilibrado no início do ano, o campeonato seria bem diferente agora. Mas não só isso. A gente também tem que elogiar o Lando aqui, porque ele fez um final de semana quase que perfeito. Não desperdiçou oportunidades e fez aquilo que todo mundo esperava dele, dominasse uma corrida. Eu não sei se agora já adianta a percepção das pessoas, se o Lando vai ser um campeão ruim pelo fato de ele ter ganhado dessa forma, meio que fazendo aqui e ali, mas de umas corridas pra cá, a gente tá percebendo que ele de fato quer ser campeão. Embora ele tenha demonstrado isso de modo mais tarde, ele de fato quer ser campeão e ele mostrou isso no Brasil. Ganhou a sprint, marcou a pole, venceu a corrida. E também tem que falar do Antonelli, que foi P2 em tudo que é exceção e conseguiu segurar essa posição até o final da prova. E mesmo com a ameaça do Verstappen no final, o cara conseguiu segurar quase sem fôlego. Enfim, tudo pra gente falar, até, claro, inclusive o incidente do Gabriel Bortoleto já no começo da prova, que deixou todo mundo meio chateado. Logo depois o Hamilton abandonou e a Ferrari acabou pagando um pato por um erro da McLaren. Senhores, depois dessa introdução de 2 minutos e meio, nesse vídeo que certamente não vai ter cortes, ou poucos cortes. Olá, eu me chamo Fernando, falo de Fórmula 1 todos os dias aqui nesse canal, então me siga para ver mais vídeos assim. E quando você estiver vendo esse vídeo, já vou ter chegado em casa, pelo menos 1 hora logo depois. 1 hora não, agora são 19 horas. Eu terminei de ver o jogo do Vitória para gravar esse vídeo para vocês. Mas foi uma corrida assim excelente, tá? Excelente. Se não tivesse o Verstappen, a corrida, claro, seria um pouco monótona, porque não teve um pega pela liderança. Teve uma Red Bull que acertou a estratégia na hora certa, pegou o safety car na hora certa e resolveu ir pra cima da McLaren, porque ela não tinha mais nada a perder. O cara já tinha largado lá no fundão do grid, trocaram o motor, trocaram o acerto e o Max apareceu voando. Eu ainda acho que o resultado dele foi um pouco acima do que o carro normalmente entregaria, porque o Max em Interlagos é isso aí. Mas vamos comentar sobre isso aqui. A começar, claro, pelo começo da prova, que foi o nosso querido Lance Stroll, que acabou encontrando a traseira do Bortoleto logo no começo da prova. Acabou que o Bortoleto rodou e, enfim, bateu, foi eliminado. O autódromo ficou totalmente chateado, você já imagina o porquê, né? E se não bastasse tudo que aconteceu com o Gabriel Bortoleto, esse corte que vocês viram é porque eu comecei a espirrar. Enfim, é alergia. Embora o Gabriel tenha sido eliminado, o autódromo ainda tinha uma expectativa de ver, por exemplo, o Hamilton, de ver o Verstappen e tal, e infelizmente, digamos que a Ferrari, que estava carregando boa parte da torcida, também acabou sendo eliminada. O Hamilton se envolveu num lance com o Colapinto, também no começo da prova, terminou quebrando a asa, acabando com o carro. O Hamilton tentou voltar ainda, mas sem sucesso, acabou se eliminando, acabou se retirando da prova, e o Leclerc, já na relargada, digamos que viu o Oscar Piastri fazendo um dive bomb, perdeu o tempo da freada, acertou o Antonelli, e aí você lembra, né, o princípio da inércia, né? A partir do momento em que um objeto está em movimento, ele vai ter que bater alguma coisa para parar. Piastri bateu no Antonelli, que por sua vez acabou acertando o Leclerc, e assim ele acabou abandonando.
E aí as Ferraris simplesmente estavam eliminadas do GP de São Paulo. É uma pena para o torcedor ferrarista que foi lá, que pagou o ingresso, que ganhou o ingresso, viu seu time não durar 15 minutos na prova. E dali para frente, foi só um pega do Verstappen contra as McLaren, contra o Norris. Porque a Red Bull aproveitou os momentos de pit stop, os momentos de parada da corrida, para colocar pneus novos no Verstappen. Então colocou pneu médio, pneu macio, pneu médio, não nessa ordem, tá? Colocou pneu médio, médio e macio, pelo menos a ordem dos pit stops. Dali pra frente o cara começou a fazer volta rápida atrás de volta rápida e todo mundo começava a se perguntar se ele ia mesmo conseguir aquilo que todo mundo estava imaginando. Não conseguiu a vitória, embora tenha largado do pit lane e não tenha conseguido vencer a corrida. Ele também já bateu um recorde, que foi o piloto que mais largou em posições diferentes e que terminou no pódio. Dessa vez ele largou do pit lane e terminou em terceiro lugar. E uma coisa eu digo pra vocês é assistir o Max Verstappen pela TV. Outra coisa é você ver esse cara pela TV e na pista ao mesmo tempo. Porque você tem toda aquela noção de replay, você tem toda aquela coisa de você ver por todos os ângulos para você curtir, já diria o poeta. Mas digamos que na pista você consegue perceber a vontade que o cara tava de tirar tempo. Eu tava numa parte que ficava ali antes daquela quase reta, vamos dizer assim, em direção à junção. E quando o Max estava a fim de tirar tempo pro carro da frente, ele saía atravessando zebra, saía partindo para cima, você via que a tomada de curva era diferente, você via que a saída também era diferente. O cara era bem perceptível o que ele estava querendo ali. Enquanto, claro, o Lando lá na frente disparava e ia construindo uma vantagem que terminou que foi o que salvou ele no final, já que ele conseguiu colocar o Antonelli, que também fez uma corridaça entre ele e o Max, e foi isso. E isso foi determinante para evitar que o holandês fizesse uma das maiores resenhas, o Charles está aqui do lado, uma das maiores resenhas da história de Interlagos, um piloto largado do pit lane de ganhar a corrida. Mas quem dera fosse só isso, né? Porque a gente também tem alguns pontos para falar aqui, que é a corridaça que o senhor Antonelli fez. Não só a corridaça, mas também o final de semana inteiro. A minha alergia tá complicada. A corrida que ele fez, o final de semana inteiro que ele fez, foi bem na sprint, foi bem na classificação. Na corrida, ele não foi um piloto extremamente genial para construir a vantagem em relação ao Verstappen. Ele fez aquilo que ele já estava fazendo na sexta e no sábado. Mas quando o Max chegou perto dele, que você percebia que qualquer piloto sentiria pressão ao ter o holandês atrás. O Antonelli colocou a pressão no peito e resolveu o jeito dele. O Max não conseguiu passar. Tudo bem que estava sem pneu naquela altura do campeonato, né? Se o Max tivesse um pouquinho mais de pneu, claro que ele conseguiria ultrapassar, mas o Antonelli em Interlagos mostrou o porquê que a Mercedes está investindo tanto nele. E o Lando, pra gente elogiar o Lando, é que as pessoas têm um pouco de dificuldade para elogiar o Lando Norris. Porque quando ele faz uma corrida boa, como é esse caso, digamos que ele acaba sendo ofuscado por outras pessoas. Porque a gente acaba não reparando nele. Quando o Lando dispara e domina uma corrida, a gente não repara no Lando. A gente repara nas outras pessoas. Como aconteceu com o Verstappen em 2023, por exemplo, mas na época ele já era campeão do mundo. O Lando tem muita gente que não quer e acaba ignorando ele por isso. Só que no GP, ele fez uma das corridas mais lúcidas da vida dele. Não só em relação à estratégia, mas você não via o Lando sentir a pressão em momento algum. Você não viu o Lando errar. Você não via nada do tipo. Ele pegou o carro dele, pegou o melhor carro, pegou o carro da pole, colocou lá na frente, ninguém ia alcançar, fez o pit stop na hora que tinha que fazer. O Max lá atrás estava em desvantagem e ele aproveitou muito bem isso, não pipocou, e a gente tem que fazer os elogios ao Lando nesse quesito aqui. Que, por sinal, já é o líder do campeonato com uma certa vantagem. Na última vez que eu vi, estava em 24 pontos em relação ao Piastri e 49 em relação ao piloto holandês da Red Bull. Na minha opinião, o campeonato acabou, né? Dado que o Piastri fez na corrida sprint e dado que eu vi lá na pista. Claro que pro Lando perder esse campeonato, ele vai ter que pipocar muito grande. E faltando 3 corridas, ele só precisa terminar na frente do Piastri nas próximas 2. Não importa a posição mais. Ele só precisa terminar na frente do Piastri. Que, embora tenha feito uma corrida sólida, no final de semana dele, para um cara que está brigando pelo título, ele conseguiu ser ofuscado 3 ou 4 vezes mais pelo Verstappen do que qualquer outra coisa que ele fez na pista. E como que eu posso encerrar esse vídeo para vocês, senhores?
É isso. Pra você que torceu pra Ferrari e foi pro autódromo, vai ano que vem. Ano que vem vai melhorar. Pra você que foi pro autódromo querendo ver uma corrida boa, era só olhar pro carro do Max. Pra você que queria ver o Lando ganhar, você conseguiu. Pra você que queria ver pilotos disputando cada palmo, o GP de São Paulo conseguiu entregar tudo o que a gente queria. E no vídeo, gol do Flamengo, pode comemorar. Gol! Exato. Porra! Exato. Pra você que viu a corrida e viu o início do vídeo, você também sabe o porquê que eu chamei o Grande Prêmio de São Paulo de GP do Max Verstappen. Bom, só explicando aqui no final do vídeo, é porque toda vez que ele vem pra cá, pro Brasil, é sempre uma masterclass. E em 2025 não foi diferente. Senhores, enquanto... Quem fez o gol? Carrascal? Carrascal fez o gol do Flamengo. 2-0 contra o Santos. Inclusive, tá ajudando o Vitória. Joga essa camisa pra mim, por favor. Aproveitar que tá aqui. Rapaziada. União Flatória. União Flatória aqui, ó. Vermelho e preto. Mas é isso, senhor. Esse foi o vídeo. Esse é o meu jeito de finalizar o vídeo. Se você gostou do vídeo, clica aqui no like e se inscreve. Perdoa a alergia. São Paulo acabou me deixando assim. Tomei uma chuvinha assim, num lugar outro. Tô meio resfriado. E eu vejo vocês no próximo vídeo para falar de Fórmula 1, um vídeo mais editado. E lembre-se que eu já fiz a publicação lá na comunidade para você mandar perguntas e comentários que eu vou responder em vídeo também, tá? Sobre o GP de São Paulo. Vejo vocês no próximo e inscreva-se. Não dá pra ver, né? No canal F.